Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal Conhecendo a Bíblia. E no vídeo de hoje vamos responder a um quiz bíblico de 20 perguntas verdadeiro ou falso sobre o livro de Juízes. Aqui, vamos mergulhar nas profundezas da palavra de Deus enquanto testamos os seus conhecimentos. Já deixa seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Então vamos à primeira pergunta. Pergunta de número 1. Débora foi uma profetisa e juiz em Israel, verdadeiro ou falso? Tempo na tela de 5 segundos. Acertou quem escolheu a alternativa A, verdadeiro. A resposta bíblica está escrita em Juízes capítulo 4 e versículo 4 que diz: Ora, Débora, profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Pergunta de número 2. O livro de Juízes faz parte do Antigo Testamento, verdadeiro ou falso? Tempo na tela de 5 segundos. Acertou quem escolheu a alternativa A, verdadeiro. O livro de Juízes faz parte do Antigo Testamento da Bíblia e descreve o período dos juízes de Israel, que se situou entre a conquista da terra prometida liderada por Josué e o início da monarquia. Esses juízes eram líderes que surgiram em momentos de crise para orientar o povo de Israel, garantindo justiça e a devida adoração. O livro é considerado uma parte importante da história e da tradição religiosa de Israel. Pergunta de número 3. Jair, um juiz de Israel, julgou por 48 anos. Verdadeiro ou falso? Tempo na tela de 5 segundos. Acertou quem escolheu a alternativa B, falso. A resposta correta é 22 anos. Em Juízes capítulo 10 e versos 3 ao 4 está escrito: Depois dele, surgiram Jair, o gileadita, que julgou Israel 22 anos. Ele tinha 30 filhos, que cavalgavam em 30 jumentos e controlavam 30 cidades em Gileade. E essas cidades são chamadas as cidades de Jair até o dia de hoje. Pergunta de número 4. Gideão liderou um exército de 300 homens para derrotar os midianitas. Verdadeiro ou falso? Tempo na tela de 5 segundos. Acertou quem escolheu a alternativa A, verdadeiro. A resposta bíblica está escrita em Juízes capítulo 7 versículo 7 que diz: Disse ainda o Senhor a Gideão: Com estes 300 homens que lamberam a água vos livrarei, e entregarei os midianitas na tua mão, mas, quanto ao resto do povo, volte cada um ao seu lugar. Pergunta de número 5. Jefté sacrificou um cordeiro como um voto a Deus. Verdadeiro ou falso? Tempo na tela de 5 segundos. Acertou quem escolheu a alternativa B, falso. A resposta correta é: Jefté sacrificou sua filha como um voto a Deus. Em Juízes capítulo 11 versos 35 ao 36 está escrito: Logo que ele a viu, rasgou as suas vestes, e disse: Ai de mim, filha minha, muito me abateste, és tu a causa da minha desgraça, pois eu fiz um voto ao Senhor, e não posso voltar atrás. Ela lhe respondeu: Meu pai, se fizeste um voto ao Senhor, faze de mim conforme o teu voto, pois o Senhor te vingou dos teus inimigos, os filhos de Amon. Pergunta de número 6. Sangar matou 600 filisteus com uma guilhada de bois. Verdadeiro ou falso? Tempo na tela de 5 segundos. Acertou quem escolheu a alternativa A, verdadeiro. A resposta bíblica está escrita em Juízes capítulo 3 e versículo 31 que diz: Depois dele levantou-se Sangar, filho de Anate, que matou 600 homens dos filisteus com uma guilhada de bois. Ele também libertou a Israel. Pergunta de número 7. Após a morte de Josué, foi a tribo de Levi que combateu os cananeus. Verdadeiro ou falso? Tempo na tela de 5 segundos. Acertou quem escolheu a alternativa B, falso. A resposta correta é: após a morte de Josué, foi a tribo de Judá que combateu os cananeus. Em Juízes capítulo 1 e versículo 1 ao 2 está escrito: Depois da morte de Josué os filhos de Israel consultaram ao Senhor, dizendo: Quem dentre nós subirá primeiro aos cananeus, para pelejar contra eles? Respondeu o Senhor: Judá subirá, eis que entreguei a terra na sua mão. Pergunta de número 8.
O livro de Juízes narra o episódio em que o corpo de concubina foi cortado em 12 pedaços e enviado às tribos de Israel. Verdadeiro ou falso? Tempo na tela de 5 segundos. Acertou quem escolheu a alternativa A. Verdadeiro. A resposta bíblica está escrita em Juízes capítulo 19, versículo 29, que diz: Quando chegou em casa, tomou um cutelo e, pegando na sua concubina, a dividiu, membro por membro, em 12 pedaços, que ele enviou por todo o território de Israel. Pergunta de número 9. Israel desfrutou de paz e tranquilidade em relação aos moabitas por um período de 120 anos. Verdadeiro ou falso? Tempo na tela de 5 segundos. Acertou quem escolheu a alternativa B. Falso. A resposta correta é 80 anos. Em Juízes capítulo 3 e versículo 30 está escrito: Assim foi subjugado Moabe naquele dia debaixo da mão de Israel, e a terra teve sossego por 80 anos. Pergunta de número 10. Abimeleque, filho de Jerubaal, ordenou a execução de 70 de seus irmãos. Verdadeiro ou falso? Tempo na tela de 5 segundos. Acertou quem escolheu a alternativa A. Verdadeiro. A resposta bíblica está escrita em Juízes capítulo 9, versículo 5, que diz: E foi à casa de seu pai, a Ofra, e matou a seus irmãos, os filhos de Jerubaal, 70 homens, sobre uma só pedra. Mas Jotão, filho menor de Jerubaal, ficou, porquanto se tinha escondido. Pergunta de número 11. Jefté foi escolhido para lutar contra os filhos de Amon. Verdadeiro ou falso? Tempo na tela de 5 segundos. Acertou quem escolheu a alternativa A. Verdadeiro. A resposta bíblica está escrita em Juízes capítulo 11, versículo 8, que diz: Responderam-lhe os anciãos de Gileade: É por isso que tornamos a ti agora, para que venhas conosco, e combatas contra os amonitas, e nos sejas por chefe sobre todos os habitantes de Gileade. Pergunta de número 12. Abimeleque julgou Israel depois de Jefté. Verdadeiro ou falso? Tempo na tela de 5 segundos. Acertou quem escolheu a alternativa B. Falso. A resposta correta é: Ibzan julgou Israel depois de Jefté. Em Juízes capítulo 12, versículo 7 está escrito: Jefté julgou a Israel 6 anos, e morreu Jefté, o gileadita, e foi sepultado numa das cidades de Gileade. Depois dele julgou a Israel Ibzan de Belém. Pergunta de número 13. Os filisteus oprimiram os israelitas por 40 anos. Verdadeiro ou falso? Tempo na tela de 5 segundos. Acertou quem escolheu a alternativa A. Verdadeiro. A resposta bíblica está escrita em Juízes capítulo 13, versículo 1, que diz: Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e ele os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. Pergunta de número 14. Sansão desejou uma mulher filisteia como sua esposa. Verdadeiro ou falso? Tempo na tela de 5 segundos. Acertou quem escolheu a alternativa A. Verdadeiro. A resposta bíblica está escrita em Juízes capítulo 14, versículo 1, que diz: Desceu Sansão a Timnate, e vendo em Timnate uma mulher das filhas dos filisteus, subiu, e declarou a seu pai e a sua mãe, dizendo: Vi uma mulher em Timnate, das filhas dos filisteus. Agora, pois, tomai-ma por mulher. Pergunta de número 15. A força sobre-humana de Sansão seria perdida se ele deitasse com uma mulher filisteia. Verdadeiro ou falso? Tempo na tela de 5 segundos. Acertou quem escolheu a alternativa B. Falso. A resposta correta é: o corte do cabelo de Sansão resultaria na perda de sua força sobre-humana. Em Juízes capítulo 16 e versículo 17 está escrito: E descobriu-lhe todo o seu coração, e disse-lhe: Nunca passou navalha pela minha cabeça, porque sou nazireu de Deus desde o ventre de minha mãe. Se viesse a ser rapado, ir-se-ia de mim a minha força, e me tornaria fraco, e seria como qualquer outro homem. Pergunta de número 16. Os filisteus capturaram Sansão, arrancaram-lhe os olhos. Verdadeiro ou falso? Tempo na tela de 5 segundos.
Acertou quem escolheu a alternativa A, verdadeiro. A resposta bíblica está escrita em Juízes capítulo 16 e versículo 21 que diz: Então os filisteus pegaram nele, arrancaram-lhe os olhos, e tendo levado a Gaza, amarraram-no com 2 cadeias de bronze, e girava moinho no cárcere. Pergunta de número 17. Os homens de Dan levaram os ídolos e o sacerdote de Mica quando conquistaram a cidade de Laís. Verdadeiro ou falso? Tempo na tela de 5 segundos. Acertou quem escolheu a alternativa A, verdadeiro. A resposta bíblica está escrita em Juízes capítulo 18 e versos 23 ao 24 que diz: E clamaram após os filhos de Dan, os quais, virando-se, perguntaram a Mica: Que é que tens, visto que vens com tanta gente? Então ele respondeu: Os meus deuses que eu fiz, vós me tomastes, juntamente com o sacerdote, e partistes. E agora, que mais me fica? Como, pois, me dizeis, que é que tens? Pergunta de número 18. Sansão usou raposas amarradas com tochas acesas nas caudas? Verdadeiro ou falso? Tempo na tela de 5 segundos. Acertou quem escolheu a alternativa A, verdadeiro. A resposta bíblica está escrita em Juízes capítulo 15 versos 4 ao 5 que diz: E Sansão foi, apanhou 300 raposas, tomou fachos, e juntando as raposas cauda a cauda, pôs-lhes um facho entre cada par de caudas. E tendo chegado fogo aos fachos, largou as raposas nas searas dos filisteus, e assim abrasou tanto as medas como o trigo ainda em pé as vinhas e os olivais. Pergunta de número 19. Após a reconstrução de Laís, a cidade foi renomeada como Dan. Verdadeiro ou falso? Tempo na tela de 5 segundos. Acertou quem escolheu a alternativa A, verdadeiro. A resposta bíblica está escrita em Juízes capítulo 18 e versículo 29 que diz: E chamaram-lhe Dan, segundo o nome de Dan, seu pai, que nascerá a Israel. Era, porém, dantes o nome desta cidade Laís. Pergunta de número 20. Segundo Juízes, capítulo 21, acharam entre os moradores de Jabes-Gileade 400 prostitutas. Verdadeiro ou falso? Tempo na tela de 5 segundos. Acertou quem escolheu a alternativa B, falso. A resposta correta é 400 moças virgens. Em Juízes capítulo 21 e versículo 12 está escrito: E acharam entre os moradores de Jabes-Gileade 400 moças virgens, que não tinham conhecido o homem, e as trouxeram ao arraial em Siló, que está na terra de Canaã. Estamos chegando ao fim do nosso quiz bíblico. Me conte nos comentários quantas perguntas você acertou. Espero que tenha gostado. Se inscreva no canal e até o próximo vídeo.